Leitura dos Escritos Sagrados do livro Arte do Jorei, volume 2, Perguntas e Respostas. Pergunta número 65. Ministro, gostaria de receber sua orientação sobre força do Jorei e Satori, Meixo Sama. A força do Jorei aumenta quanto mais elevado for o Yukon do ministrante, o que o leva, inclusive, a conseguir curar muito mais. Por isso, ele precisa se tornar uma pessoa despertada, aquela que o budismo denomina Kakusha. Mas para atingir esse nível, é necessário que cada membro desenvolva e aprimore a sabedoria, especialmente no que diz respeito à causa das doenças. Com isso, todos terão muito mais facilidade em descobrir o ponto focal de um problema e saber o porquê do sofrimento de alguém. Conclusão: constantemente quem ascende a um nível superior no mundo espiritual tem muito mais condições de compreender o motivo dos sofrimentos humanos. Portanto, é fundamental que se busque primeiro o aprimoramento da parte espiritual, para só depois se dedicar à arte do Jorei. Pergunta número 66. Ministro, como se comporta o espírito secundário daquele que está recebendo o Jorei, Meixo Sama? Pelo fato de as máculas do corpo espiritual estarem sendo eliminadas pelo Jorei, a força controladora do protetor fica fortalecida e, por essa razão, ele consegue dominar o espírito secundário, mesmo que só temporariamente. Mas sempre o mais importante é o fortalecimento do espírito protetor. Pergunta número 67. Ministro, conforme o senhor já nos orientou antes, quando uma pessoa dorme e sonha, o seu espírito permanece fora do corpo. Nesse caso, então, o efeito de Jorei diminuiria caso ele fosse ministrar em alguém que estivesse dormindo? Meixo Sama. Não há diferença. O ser humano tem espírito primordial, espírito secundário e corpo espiritual. E na realidade, quem fica fora do corpo é o secundário. E o Jorei focaliza diretamente o corpo espiritual, onde se acumulam as máculas. Pergunta número 68. Ministro, quando estamos passando por uma leve purificação, por que ficamos curados ao ministrarmos Jorei em outra pessoa? Meixo Sama. A luz do Jorei passa pelo corpo do ministrante antes de atingir quem vai recebê-la, e daí a razão da cura. Portanto, é bom ministrar-se Jorei, mesmo encontrando-se em plena purificação, desde que, obviamente, sejamos capazes de suportá-la. Sempre há melhora. Pergunta número 69. Ministro, por que as repurificações ocorrem? Meixo Sama. Geralmente elas costumam ocorrer em casos de tuberculose, mas de forma geral acontecem pela seguinte razão: ao se começar a receber Jorei, as primeiras impurezas a serem eliminadas são aquelas que se encontram nas camadas mais superficiais, e com isso a pessoa já começa a se sentir mais aliviada, melhor. E depois, conforme a vitalidade for sendo restabelecida, as toxinas internas, bem mais solidificadas durante anos, também começarão a ser dissolvidas. E justamente aí é que a ação purificadora se torna bem mais severa e intensa. A esses casos dá-se o nome de repurificação, e esse é um processo mais demorado. Mas às vezes obtém-se um resultado satisfatório rapidamente, dependendo, é claro, da força do Jorei do ministrante, e inclusive da própria quantidade de toxinas solidificadas no corpo de quem recebe o Jorei. Pergunta número 70. Ministro, qual é o ponto focal das doenças espirituais? Meixo Sama. Em qualquer caso de doenças espirituais, o Jorei deverá ser ministrado na testa. No entanto,
Há situações em que o ponto focal vai mudando de posição, deslocando-se de acordo com o estado em que se encontra o espírito encostado, que muitas vezes, ao perceber a presença da luz, começa a fugir, mudando de lugar no próprio corpo da pessoa. Então, nessas circunstâncias, o jorei deverá ser ministrado sempre no local onde houver manifestação de dor. Há casos em que, no lugar de dor, a sensação que se tem é de mordidas ou até de agulhadas, mas o que importa saber mesmo é que em doenças psíquicas, na epilepsia e nas paralisias infantis de ordem espiritual, é de suma importância purificar-se a cabeça. Outro conhecimento necessário nesse aspecto relaciona-se ao encosto. Algumas vezes, o espírito negativo domina integralmente o corpo da pessoa, mas em outras o faz apenas de modo parcial. A sensação de frio nas costas também é um sintoma marcante nesses casos. E quando se trata do encosto de um espírito recentemente separado do corpo físico pela morte, a impressão que se tem assemelha-se à água gelada jogada nas costas. Daí ser mais importante e necessário ministrar-se jorei nas costas, sem que se dispense, é claro, a cabeça e também o peito, por ser a parte do tronco onde se encontram os pulmões e o coração. Ao se agir assim, o encosto será afastado com facilidade. Muito obrigada, a presença de todos, uma boa noite.